Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Salve, salve, senhoras e senhores, episódio 14 de Os 10 Mil Deles no ar, e é muito bom ter você aí do outro lado. Eu sou Leonardo Levati e quem me acompanha nesta jornada é ele, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlos, tudo bem? Fala, Léo, por aqui tudo em ordem, quero ver como que tá aí com você, hein? Hoje o coração tá batendo mais forte aqui, o fígado começou a dar umas pontadas. Deixa eu trazer os destaques aqui que você vai entender por quê, olha só. Nosso patrimônio caiu de novo e caiu demais. Chegamos a R$ 12.550. Vamos descobrir o que é que tá por trás disso. É a carteira deles. Já tô com lenço aqui. Na carteira de notícias, algumas saídas no Ministério da Economia, mudanças na regularização de BDRs, alta mensal no comércio varejista e registro da primeira vacina contra o coronavírus. Saiba o que é preço por valor patrimonial no beabá da Bolsa. E o Ibovespa, hein? Mais afiado que agulha de vacina para falar justamente sobre isso. A corrida da vacina num olhar que você nunca viu antes. Para colocar no radar, publicação da ata de política monetária da zona do euro. IPC, zona do euro e Reino Unido. Vencimento de opções sobre ações da B3 e média de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. É agora! Vamos fazer o seu tempo render? A carteira deles. Muito bem, senhoras e senhores. Eu imaginei que eu não ia voltar a exibir esse som tão cedo. Mas a fotografia do nosso patrimônio só combina com uma música. É a trilha sonora de uma queda de 3,4%. Nosso patrimônio recua para R$ 12.550. Que semana dura. O Ibovespa também recuou, e um recuo muito parecido. 3,5% de queda, chegando aí a 100.460 pontos. O dólar opera numa média de R$ 5,38, uma alta de 0,7% frente à semana passada. Se vira aí você para explicar o que aconteceu, Carlos. Agora chegou a hora de explicar as quedas, né? Mas assim, o que chama mais atenção antes de tudo é que enquanto aqui no Brasil a gente viu essa queda relevante no Ibovespa, e na semana passada também a gente teve queda, nos Estados Unidos o S&P, que é um dos principais índices de ações, está na máxima histórica, ou seja, o Brasil, a Bolsa Brasileira, descolou do exterior. Enquanto no exterior o otimismo se mantém, aqui no Brasil o pessimismo aumentou bastante. E aqui eu vou trazer para vocês uma explicação um pouco mais técnica do porquê existe esse pessimismo com o país, tá? O que acontece? A expectativa do mercado nas últimas semanas já era de uma piora na situação fiscal do país, ou seja, na situação financeira do país, né? Um país que talvez ficaria mais endividado, principalmente por conta da pandemia. E é aquela história, né? As receitas ficam reduzidas, as despesas aumentam e com isso o endividamento público tende a aumentar também. É um cenário mais complicado pensando na saúde financeira do país. Perfeito. E o que acontece? Isso faz com que o risco de se emprestar dinheiro para o Brasil aumente. E com isso o Brasil teria que pagar juros mais altos para que alguém esteja disposto a emprestar dinheiro para o país. Deu para entender? É como se você tivesse endividado e fosse pedir mais empréstimo para o banco. Ele ia falar, tá bom, eu até te empresto, mas só se você me pagar 100% de juros ao invés de 50%. Deu para entender? Perfeito, quer dizer, e não é pela cor azul do olho, né? O banco vai lá e vai... Não, pera lá, você está completamente endividado, a chance de você não pagar
Esse empréstimo é alta, portanto, juros maiores. E o oposto também é verdadeiro, né? Quando você tem uma situação financeira saudável, você tem mais credibilidade para contrair um empréstimo no banco e o banco pode praticar juros menores com você. É uma analogia para a gente pensar o país. E a Selic, né, Carlos, que hoje está em 2%. O que acontece? Hoje a gente tem uma Selic em 2%, né? Só que a taxa Selic, que é a taxa de juros de curto prazo, é o Banco Central que estipula. Então, ela não reflete a percepção de risco do país, entendeu? Não é quanto os países que estão emprestando dinheiro para o Brasil estão dispostos a receber, mas quanto o Banco Central acha que é justo, até como forma de estimular a atividade econômica aqui. E se isso não reflete a percepção do risco, o que reflete a percepção do risco para o país? Onde a gente consegue ver essa percepção de risco? Primeiro, na cotação do câmbio, principalmente do dólar. E a gente vê que a gente tem um dólar super alto esse ano, né? Ele passou de 4 e hoje em dia está quase 5,40. E o segundo, que é o ponto principal aqui dessa análise, é a taxa de juros livre de risco de longo prazo. É o quanto no longo prazo os outros países, empresas ou pessoas estão dispostos a receber no mínimo para emprestar dinheiro para o Brasil. E o que acontece? Nessa última semana, essa taxa subiu mais de 10% em uma semana. É muita coisa para os juros e está num patamar de 7,5%. Muito acima daqueles 2% da taxa Selic de curto prazo. E muito por conta, assim, primeiro dos efeitos da pandemia e, mais recentemente, da saída desses secretários do Ministério da Economia nessa semana. Por quê? Isso aumenta o pessimismo com relação ao cumprimento de uma agenda política focada na melhora da situação financeira do país, entendeu? As pessoas que emprestam dinheiro para o Brasil esperam que talvez a situação econômica, esperam que talvez a situação financeira do país pare de melhorar, como vinha melhorando com a reforma da Previdência e as outras reformas que estavam no radar, e passe a piorar com o aumento do endividamento e o não cumprimento dessa agenda reformista. O Carlos se refere às baixas que o Ministério da Economia enfrentou nessa semana. É importante ressaltar, a gente vai aprofundar também esse ponto na carteira de notícias, mas de qualquer maneira é importante ressaltar que pouco tempo depois o presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou conduzindo uma entrevista coletiva junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reafirmando o compromisso do governo com o cumprimento do teto de gastos, o que, em alguma medida, trouxe uma compensação para esse medo que se instaurou no mercado. Bom, estamos falando muito aqui de situação fiscal do país. Como é que isso impacta diretamente a Bolsa? O impacto direto na Bolsa está no modelo de valuation, né, de determinação de valor das empresas. Por quê? A taxa livre de risco é um dos componentes do cálculo do valor das empresas. E quanto maior é a taxa de juros de longo prazo, pior é para o valor das empresas, entendeu? Porque o que acontece? Vou trazer aqui brevemente, eu vou explicar mais até na série de hoje. Você projeta os lucros futuros da empresa, os fluxos de caixa futuros, e depois você desconta eles por uma taxa. E um dos componentes dessa taxa de desconto dos fluxos de caixa é justamente a taxa livre de risco do país. Então, quanto maior essa taxa de juros livre de risco, menor vai ser o valor do fluxo de caixa futuro hoje no presente, entendeu? Por isso que impacta diretamente no valor das empresas. Uma das variáveis para se calcular o valor das empresas é a taxa livre de risco. À medida que esse risco aumenta, o valor das empresas tende a ser pressionado para baixo e a bolsa então cai quando os juros sobem. Bom, a gente vai passar por uma questão aqui de estrutura pelas empresas da carteira, a que mais cresceu e a que menos cresceu da semana passada para essa, sem qualquer necessidade de aprofundamento de tese, porque o Carlos já contou as teses dessas empresas. Se você tiver na curiosidade, é só fazer os 10 mil deles Flix com os outros episódios que você vai conhecer, por exemplo, a tese da Lojas Americanas, que foi a empresa que mais valorizou. E veja que não foi uma valorização assim de encher os olhos, 2,2% de crescimento. A que menos cresceu, ou, para ser mais preciso, decresceu, foi a Cielo, um recuo de 10,9%.
Essas teses, como eu pontuei, já foram divididas com você aqui no nossos 10 mil deles, os argumentos para que o Carlos use essas empresas na composição da nossa carteira. Importante colocar que tanto Cielo quanto Lojas Americanas têm uma participação na nossa carteira de 5% cada uma. Então, 10% da nossa carteira estão com Cielo e Lojas Americanas, cada qual com 5%. Vamos para a revelação da semana. Hoje vai ser uma revelação diferente, né? O Carlos não vai trazer aqui uma empresa e aprofundar a tese que legitima a escolha dessa empresa para estar na nossa carteira. Mas ele vai trazer assim, um conjunto de estratégias, de dicas de olhar para compor uma carteira de um modo mais amplo. Diz aí, Carlos. Hoje eu achei muito importante falar uma coisa que a gente ainda não falou, que é como estruturar uma boa carteira de investimentos. Por quê? Porque as pessoas costumam dar muito valor sempre a uma tese que deu certo, coloca atenção na ação que subiu 500% em um ano e por aí vai, né? Mas a realidade é que o que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado não é tentar acertar qual vai ser a próxima empresa que vai multiplicar o seu valor em um ano ou em menos tempo, mas sim ter uma estratégia consistente de investimentos. E a gente sabe que essa estratégia ela passa por alguns pilares. E na sua opinião, você estava me contando, são 3. Quais são os 3 pilares fundamentais? São 3 pilares fundamentais. É claro que depois você vai adaptar a estratégia de acordo com o que você acredita, mas 3 coisas não podem faltar. O primeiro pilar é o que a gente sempre fala aqui, que é a seleção de bons ativos, boas empresas, para compor a sua carteira, que a partir das suas análises apresenta um bom potencial de retorno no longo prazo. Não adianta você montar uma carteira se você não sabe a qualidade dos ativos que você está colocando nela. O segundo? O segundo é definir o quanto cada um desses ativos vai representar da sua carteira, baseado no potencial de retorno de cada um, que é o que você calculou, no risco de cada caso e na sua confiança em cada uma das suas análises. Vai ter análise que você vai acabar e vai falar, bom, eu tenho certeza que está muito próximo da realidade. E vai ter análise de outras empresas que você vai olhar e vai falar, nossa, eu estou exposto a muitos fatos que eu não consigo prever e talvez a minha análise não se concretize no futuro. Então é muito importante você colocar o peso da confiança na análise que você fez. E por que é importante você saber quanto cada um desses ativos vai representar da sua carteira? De nada adianta você acertar a próxima Magazine Luiza se ela representa 1% só do seu patrimônio. Deu para entender? Ao mesmo passo que se você arriscar demais em uma empresa que dá errado, como a OGX na época do pré-sal, por exemplo, você pode acabar se machucando demais se a posição for grande. Se você colocar 20% numa OGX, você perdeu os 20% que você tinha. A OGX, você lembra, você sabe, uma empresa de exploração de petróleo do Eike Batista. E o terceiro pilar, hein, Carlos? O terceiro e último pilar é uma união dos 2 primeiros, tá? É a execução dos 2 primeiros. É o constante ajuste da sua carteira, das posições da sua carteira, conforme os preços das ações se movem, ou os fundamentos de alguma empresa se alterem, ou novas oportunidades surjam. E o mais importante nesse último pilar é ter a disciplina de executar esses ajustes sempre, mesmo quando as suas emoções pedirem pelo contrário. E por que eu falo isso? Porque vamos supor que os fundamentos de todas as suas empresas se mantêm inalterados para facilitar. Ou seja, você tem o valor das empresas aqui. Convicto. E uma das empresas que você tem na carteira, de repente, começa a cair muito. O que acontece? A distância aqui do preço para o valor aumentou. Ou seja, o potencial de retorno dessa empresa é maior agora que o preço caiu. Mas quando essa empresa cair, é provável que você comece a se questionar. Putz, será que eu estou certo? Será que tem algum risco que eu não estou vendo? Pode ser que eu esteja errado, acho que eu vou diminuir minha posição, ou não vou comprar mais, vou esperar. E é justamente nesse momento, se você tem convicção dos fundamentos, que você deve comprar mais, é uma oportunidade que apareceu. E no outro lado é a mesma coisa. Então, se uma empresa começa a subir muito, o preço começa a ficar próximo do valor, aí você pode pensar, nossa, eu acho que eu fui muito conservador nas minhas projeções. Eu acho que essa empresa tem um potencial muito grande, vale a pena manter na carteira, ou talvez até comprar mais. E na realidade, nesse momento, você tem que ter a disciplina
de reduzir essa posição ou talvez até vender a posição. Então sempre tenha a disciplina de executar os ajustes conforme o modelo da estratégia te indica. A gente constantemente aqui combate a superficialidade de alguns chavões, né? A gente poderia dizer a mesma coisa, só que não, falando compre na baixa, venda na alta. É simples assim, né? Fácil. É nada. Você tempera aí esse terreno com, primeiro, o estudo das teses das empresas. Segundo, e a consequência do primeiro, a descoberta do valor das empresas. Mas o terceiro, e talvez o mais importante, porque impacta bastante, a temperatura das emoções que vão fazer você revisitar várias vezes as suas ideias. Tudo isso torna muito complexo esse tabuleiro de comprar na baixa e vender na alta. Se fosse simples, tá? Todo mundo rico dentro da Bolsa de Valores. E não é essa a questão, é o que a gente constantemente, através do nosso conteúdo, leva a você. @os 10 mil deles. Porque o seu tempo também rende nas redes sociais. E você que estava com saudade da nossa série especial sobre como calcular o valor de uma empresa, tá de volta a série depois de uma semana mais tranquila, ainda que com grandes perdas. A gente não precisou aprofundar nenhuma tese de empresa, então abriu-se o espaço para a gente continuar mergulhando na série especial. Você sabe que a razão de ser dela é, claro, como o próprio título sugere, os caminhos para você descobrir o valor das empresas, e é a partir do valor que você compara com o preço e sente se é estratégico ou não compor a carteira com aquela determinada empresa. No último capítulo da série, 2 episódios atrás, a gente falou sobre projeção de lucros, o que é um pilar importante para você avaliar o quão estratégico é contar ou não com aquela empresa. E hoje, Carlos? Léo, a parte mais difícil já foi, que foi todo aquele procedimento, desde a parte qualitativa até você fazer a estimativa dos resultados da empresa, dos fluxos de caixa da empresa e assim em diante. O que você vai fazer agora? Agora, primeiro você tem que tomar uma decisão e depois fazer contas simples, que vêm de fórmulas, tá? Qual que é a decisão que você tem que tomar? Qual vai ser o método de definição de valor que você vai utilizar para definir o valor da empresa que você está estimando, entendeu? Qual você acredita mais? Qual você acha que faz sentido? Ou às vezes até fazer um misto entre um e outro e comparar um com o outro. Enfim, basicamente existem 3 métodos de definição de valor de uma empresa. O primeiro, não vou focar aqui, que é o modelo de desconto de dividendos, e eu não vou focar por 2 simples motivos. Primeiro, a empresa precisa ser pagadora de dividendos. E segundo, você precisa ter previsibilidade dos dividendos. E no Brasil é muito difícil. Lá fora é mais fácil aplicar esse modelo. Aqui é mais complicado, então eu vou deixar ele de fora. Então quais os outros 2? O primeiro é o fluxo de caixa descontado. O que acontece? Você já projetou todos os fluxos de caixa da empresa, não todos, mas um futuro relevante, no horizonte relevante, no passo anterior. Com isso, você só vai aplicar algumas fórmulas que eu vou explicar no Instagram, pode ficar tranquilo. E você chega no valor da empresa. Mas o que acontece no método do fluxo de caixa descontado? Ele é uma visão 100% do empresário. É como se você tivesse uma empresa de capital fechado, que não é negociada na bolsa. Porque você não envolve aqui condições de mercado. Tanto faz a que ponto o preço está sendo negociado, entendeu? O que interessa são só os fluxos de caixa, só os fundamentos, e não envolve um ponto de saída. É como se você nunca mais fosse vender a empresa a partir do momento que você investiu. Daí visão 100% do empresário, quer dizer, é aquela compra da empresa sem nenhuma intenção de vendê-la, né? Por aí. Isso, é bem por aí mesmo. É como se você estivesse constituindo uma empresa e você quer saber quanto você vai receber de lucros para sempre, né? Você não quer vender a empresa. Aí você faz um modelo de fluxo de caixa descontado e a partir dele você consegue definir o valor da empresa, independente se tem coronavírus, que abaixa o preço das ações, ou se as ações subiram demais. Para você tanto faz, porque você não vai vender nunca mais. Isso é a visão 100% do empresário. E eu sei que o outro jeito, né, que é o segundo, você falou que são 3, um você excluiu, e os 2 que você está pincelando mais aqui, a gente vai para o segundo agora. Eu sei que o segundo vai fazer uma tabelinha com o beabá da bolsa de episódios anteriores, porque a gente vai falar de múltiplos de mercado. Perfeito. O que acontece? Muitos investidores de bolsa
não têm essa mentalidade de ficar para o resto da vida com a empresa. Eles querem sempre buscar as melhores oportunidades e procuram sempre um ponto de saída, um ponto de venda das empresas, né? E para adotar essa metodologia, caso esse seja o seu racional de investimento, a avaliação por múltiplo de mercado em cima das suas projeções de lucro futuro, ou de lucro operacional futuro, ou de fluxo de caixa futuro, aí você vai escolher o que você prefere, talvez seja o mais adequado, porque ele mistura a visão do empresário, que são as projeções de lucros futuros, né, com condições de mercado, de bolsas de valores. A qual múltiplo preço por lucro, por exemplo, eu conseguiria vender essa empresa num cenário normal daqui a 3 anos? O que é importante você levar em consideração quando você utiliza esse método? As suas projeções de lucro já estão feitas. Agora, o múltiplo de saída, ou seja, o múltiplo que você pretende vender a empresa, tem que ser plausível. Então você tem que saber justificar esse múltiplo. Por exemplo, se é uma empresa que cresce muito e negocia, por exemplo, uma relação preço por lucro de 50 hoje, você tem que pensar será que daqui a 5 anos, quando eu quero vender a empresa, ela vai estar crescendo no mesmo ritmo para justificar esse preço por lucro de 50? Ou será que vai ter reduzido esse ritmo e com isso ela teria que estar negociando a um preço por lucro de 30, entendeu? Você não pode utilizar cegamente os múltiplos atuais para definir se uma empresa está cara ou está barata, se ele pode ser usado lá na frente ou não. Você tem que saber justificar o múltiplo. Então é importante você tomar bastante cuidado com esse método. Eu gostei desse. Seria, assim, se eu tivesse que escolher, se eu fosse o profissional aqui, de gestor de recursos, eu escolheria esse, porque você tempera com as variações de mercado a convicção sólida de um horizonte bem longo prazo mesmo, como se você fosse o empresário ali, o dono da empresa. Bacana! Missão cumprida, marinheiro. Diário do Investidor. Hoje eu quero dividir com você que está acompanhando o nosso programa uma perspectiva que eu trouxe do mundo dos investimentos para a minha vida profissional e que de coração eu recomendo para todo e qualquer ser humano em qualquer área de atuação. A gente sempre fala muito aqui para você diversificar. A gente sempre fala que é importante não colocar todos os ovos numa mesma cesta. E você já pensou em fazer isso na sua vida profissional? Pois é. Eu passei a me preocupar com isso, não é de hoje, foi meio que intuitivo. E como investidor hoje, eu consigo, com muito mais repertório, entender e categorizar as escolhas que eu fiz na minha caminhada. Eu sou um profissional de comunicação, eu gosto muito de apresentar, apresentador é uma frente, eu sou professor de oratória, é outra frente. Eu gosto muito de gerenciar conteúdo, coordenar equipes, é uma terceira frente. Há uma quarta frente que gira em torno de eventos, apresentação de eventos, enfim, produção de eventos. E aí eu fui colocando tudo isso no papel dia desses, e aí eu vi, caramba, olha só, meio que intuitivamente eu fui diversificando as minhas atuações profissionais. Obviamente que o que há de comum entre elas é a paixão por comunicação e é o propósito, senão você não tem combustível para fazer, mas essa essência costurou todas essas frentes e é a pluralidade de frentes que me permite, num momento de crise como o atual, remodelar a agenda profissional. Isso me dá mais resiliência, isso me dá mais flexibilidade e, naturalmente, me fortalece pensando num espírito mais dinâmico de mercado. Diversificar está longe de ser um conceito circunscrito ao mundo dos investimentos. Fica a dica. Os 10 mil deles. Carteira de notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que os secretários especiais de Desestatização e Privatização, Salim Matar, e de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Ebel, pediram demissão. Depois da repercussão de tudo isso, uma coletiva com o presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tranquilizou um pouco os ânimos à medida que foi reafirmado o compromisso com o cumprimento do teto de gastos. E a gente chegou a falar um pouquinho disso numa carteira deles, né, Carlos? Claro que houve reação por parte do mercado. A reação do mercado foi bem forte para esse fato, né? Porque o que acontece? A saída desses secretários, na interpretação do mercado, indica uma potencial piora na situação fiscal do país, na saúde financeira do país, porque pessoas que estavam compromissadas com uma melhora dessa saúde fiscal saíram do governo.
A sinalização dos presidentes dos poderes foi positiva para o mercado, mas o mercado ainda não acreditou simplesmente nas palavras deles. O mercado quer ver ação. Por isso a gente viu esse aumento na taxa livre de risco de juros de longo prazo do Brasil essa semana, que fez com que a bolsa caísse aqui no Brasil também. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, anunciou mudanças na regulação de BDRs, recibos negociados na B3 de papéis listados no exterior, ampliando ao investidor nacional acesso a ativos de empresas domésticas, mas listadas fora do país. A mudança era um pedido antigo de entidades do mercado, inclusive da própria B3, e o apelo ganhou força nos últimos anos. Bom, só para contextualizar aqui o que são BDRs, né? BDRs são certificados que representam empresas que são negociadas em bolsas no exterior. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente poderia, teoricamente, comprar ações da Apple aqui no Brasil, comprar ações da Microsoft aqui no Brasil, da Amazon aqui no Brasil. Existem BDRs de todas essas grandes empresas americanas. E a regulamentação da CVM antiga não permitia que as pessoas físicas normais, regulares, comprassem BDRs. Era só para investidores qualificados, ou seja, com mais de R$1 milhão investidos no mercado financeiro ou profissionais do mercado. Haja qualificação. E isso é muito ruim, porque, assim, você acaba inibindo que as pessoas físicas comprem empresas boas, né? E essa mudança agora da regulamentação foi um golaço. Você abre um espectro gigante de novas empresas que qualquer um pode investir e ajudam na diversificação da carteira das pessoas sem que elas tenham que mandar dinheiro para fora para comprar outras empresas, empresas dolarizadas, empresas americanas e assim em diante. Então foi um golaço, veio atrasado, mas chegou. Agora todas as pessoas físicas que investem na bolsa podem começar a analisar empresas de fora e comprar aqui na bolsa brasileira. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia avaliou que o resultado das vendas do comércio varejista, com alta de 8% em junho, mostra a recuperação em V para esse setor, ou seja, com forte alta depois de queda pronunciada devido à pandemia do coronavírus. Trata-se da segunda alta consecutiva do setor após tombo nos meses de março e abril. Com o resultado, o varejo brasileiro acumula queda de 3,1% no ano. Essa é uma notícia extremamente positiva do ponto de vista econômico, né? Mostra que, primeiro, as pessoas continuaram comprando, né? Elas não perderam tanto poder de compra, principalmente por conta do auxílio emergencial, que ajudou muito, né? E uma economia rodando é mais fácil de retomar do que uma economia que para e depois tem que pegar no tranco de novo. Então foi muito bom. O que a gente tem que ficar de olho só é quando o auxílio emergencial acabar, qual será o impacto real nas vendas no varejo, caso o emprego não retome, né? Então é muito importante agora a gente ficar de olho nas taxas de desemprego dos próximos períodos. O presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Apesar do anúncio, sabe-se muito pouco sobre a eficácia da vacina e ela vem sendo questionada por especialistas internacionais. A OMS declarou que a Rússia não precisa de sua aprovação para registrar a vacina e que precisará ter acesso aos dados da pesquisa para avaliar a eficácia e a segurança da imunização para aprová-la. Já são 165 vacinas contra a Covid-19 sendo pesquisadas e desenvolvidas em todo o planeta. São dados da própria organização e 6 dessas candidatas aí de vacina estão na fase 3, a fase final dos testes em humanos. Diga aí, Carlos. O mercado ainda não reagiu a essa notícia, né? Por quê? Porque o mercado espera uma informação um pouco mais crível, né? Então ele precisa ter evidência de que a vacina realmente funcione e assim por diante. Como essa vacina da Rússia veio com poucas informações, a gente não sabe a real efetividade dela, e os países ao redor do mundo também não sabem e com isso não estão comprando a vacina, não estão aplicando na população, o mercado continua esperando por uma vacina que já esteja amplamente aceita pelos governos para que a distribuição dela comece. Então, espero que a vacina funcione, eu não sei se funciona ou não,
mas o mercado vai esperar por fatos mais concretos. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Beabá da Bolsa. Vamos lá então, porque a gente tem falado nos últimos episódios aqui no quadro do Beabá da Bolsa sobre os múltiplos, aquela relação que o investidor deve pesar entre o preço e algum dos valores contábeis, né, da empresa, alguma referência contábil. Hoje a gente vai falar especificamente de um múltiplo que é o do preço por valor patrimonial. E dá pra gente aprofundar como essa história, Carlos? Bom, primeiro só a definição, né? O que é o valor patrimonial? É o valor do patrimônio líquido por ação. Ou seja, você divide o patrimônio líquido da empresa pelo número de ações e você chega no valor patrimonial por ação. Só para recordar aqui, o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, o quanto sobra na mão do acionista. E quando você analisa esse múltiplo, você pode acabar achando empresas por preços muito atrativos em determinados momentos. Existem vários casos onde as empresas negociam por um preço menor do que o valor patrimonial, ou seja, a relação preço por valor patrimonial chega a ser menor do que 1. E nesses casos você pode encontrar empresas atrativas, mas o que é muito importante você saber sempre é que não existe uma regra, tá? Podem ter empresas que, apesar de negociar a uma relação preço por valor patrimonial menor do que 1, são caras, e empresas que negociam a 6, 7 vezes o valor patrimonial e são baratas. Por quê? Porque um dado que é muito importante você analisar junto com o preço por valor patrimonial é a rentabilidade do patrimônio líquido, sobre o patrimônio líquido. O ROI, lembra que a gente falou muito no caso de IRB? Então vamos supor que uma empresa tem um ROI de 70%, só para extrapolar bastante para cima, ou seja, o retorno pelo patrimônio líquido é de 70%. Se ela negocia a uma relação preço por valor patrimonial de 7 vezes, quem está pagando esse preço de 7 vezes o valor patrimonial está recebendo um ROI ajustado de 10%. Deu para pegar? Em contrapartida, você pode ter uma empresa que negocia uma relação preço por valor patrimonial menor do que 1, só que ela dá prejuízo, ou seja, o ROI é negativo. Então, o que é mais atrativo? Investir numa empresa que vai te dar um ROI de 10%, pagando um preço alto por valor patrimonial, ou pagar menos de uma vez o valor patrimonial por uma empresa que vai te dar prejuízo, entendeu? Então, apesar de você conseguir encontrar bastante barganha em ações onde o preço de negociação é inferior ao valor patrimonial, é importante você sempre fazer essa ponderação antes de tomar uma decisão. Os 10 Mil Deles. Carleto, a gente chegou a comentar nesse episódio sobre a vacina russa, numa linguagem mais jornalística, analítica, como pedia o outro quadro, Carteira de Notícias. Só que agora o Caio Melo vai provar que tudo é uma questão de ponto de vista, porque ele fez uma outra abordagem a respeito desse mesmo fato. Chegou a hora da gente injetar humor no nosso episódio. Vem aí o... Ibobesta! Ibobesta! E a Rússia registrou a primeira vacina contra o coronavírus. Só que tá estranho, porque foi muito rápido esse processo. Seria como entrar na bolsa e ficar milionário num mês, sabe? A vacina foi registrada como, deixa eu testar minha pronúncia, Sputnik, mesmo nome do primeiro satélite artificial que na época a União Soviética lançou no espaço. Indireta recebida com sucesso, a Guerra Fria tá de volta, meu povo! Sputnik já deu nome também para missões espaciais e para uma rede de rádio. Na Rússia o nome sempre em moda não é Enzo e Valentina, mas sim esse negócio aí. Eu que só tô aqui pela resenha, sugiro aos Estados Unidos registrar as vacinas americanas como Apollo, aí vai ficar na mesma moeda. Mas, do jeito que o Sr. Trump é, capaz de registrar a vacina como Chloroquine, pra falar que o tempo todo tinha razão na eficácia da famigerada. Como Ibobesta também é cultura... Ué, tão rindo do quê? Olha o que eu descobri sobre Sputnik, agora aprendi a falar. A última missão espacial com esse nome levou 2 cadelas, plantas, 40 camundongos e 2 ratos pro espaço.
O governador do Paraná, que chama Ratinho Júnior, tá fechando uma parceria com a Rússia pela vacina com o mesmo nome da missão. As ironias da vida são impressionantes, hein? Aqui no Brasil, está prevista para chegar a vacina russa só no segundo semestre de 2021. Pois é, ainda bem que investidor sabe que tudo que é bom vem no longo prazo. Enquanto as nações estão na base da cutucada, nós, do povo, só queremos mesmo uma picada da agulha da vacina. Não tinha a frase de graça até injeção na testa? Agora a frase vai ser vacina contra o corona pode ser até na testa. Para encerrar, deixo aqui meu questionamento ao nosso Carlos Castrucci. O que vai vir primeiro, a vacina ou dividendos bons da IRB, hein? No radar. No radar. Hora de saber no que você precisa ficar de olho durante a próxima semana. Vencimento de opções sobre ações na B3. Primeiro evento, Carlos. Esse evento é sempre bom ficar de olho, principalmente no período da manhã do dia, porque tende a ter uma pressão vendedora nas ações por conta do vencimento de opções. Então, as ações tendem a cair, principalmente na parte da manhã do pregão. Então, é bom ficar sempre de olho nesse dia e evitar fazer operações, principalmente se você estiver pensando em fazer operações de curto prazo aí. E você que está curioso aí, opções. A gente chegou a comentar em diversos momentos nos episódios anteriores, dá uma espiada lá que vale a pena. É um conceito assim, parece simples, inofensivo, mas ele tem alguma complexidade. A gente chegou inclusive a usar um pouquinho dele numa das interatividades, né, no trecho final de alguns episódios aí que a gente colocou de pé. Não deixa de ouvir caso você tenha essa curiosidade. Mais um evento pra galera ficar ligada, publicação da ata de política monetária da zona do euro. Sempre importante ficar de olho no que os políticos, do ponto de vista monetário, né, não os políticos eleitos, estão pensando para a economia no futuro, principalmente quando se trata da zona do euro. Então, vale ficar de olho nessa ata para ver se a gente tem alguma surpresa ou uma perspectiva melhor do que o esperado e assim em diante. Vamos continuar na Europa? IPC da zona do euro e do Reino Unido. Esses são os dados de inflação, né, tanto da zona do euro quanto do Reino Unido. Caso venham muito baixo, né? Diferente do Brasil, onde a gente costumava ter problemas de inflação alta, o problema no resto do mundo é a inflação baixa demais. Se a inflação vier muito abaixo do esperado, é provável que a gente veja uma injeção ainda maior de estímulos monetários. E tem a média de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Esse é um dado semanal e sempre importante de ficar de olho, né? É importante ficar de olho principalmente na tendência dele, né? A gente, no auge da pandemia, via milhões de seguros-desemprego sendo pedidos. E, caso ele venha cada vez a cair mais, isso indica que as contratações devem estar ocorrendo novamente e que o emprego nos Estados Unidos pode voltar a crescer, ou seja, o desemprego cair. Essa dica vale ouro. Na dica de hoje, o Carlos estava me contando lá quando a gente estava batendo papo de bastidor que ele vai sugerir, né, que você separe joio e trigo. Que história é essa? Que dica é essa, Carlos? Hoje a dica não é um livro, não é uma série, não é um filme. Com a quantidade de informação que a gente tem hoje a minha dica vai na seletividade da informação quando o assunto são os investimentos, tá? Muita gente acaba focando muito no cenário político, nas notícias políticas, no vai e vem, e acabam ficando muito emotivas por esse motivo no ponto de vista de investimentos e com isso acabam usando a política como principal fonte de decisão. Então a minha dica de hoje é menos Brasília, mais relatório de empresa. Foca nos relatórios de empresas. Foca nos lucros futuros, foca nas suas projeções e deixa Brasília para lá, deixa Brasília trabalhar e atue com a sua cidadania como você deve em Brasília, mas não use Brasília para suas decisões de investimento. Foca o seu tempo, que é escasso, na análise das empresas e na capacidade de geração de lucro delas. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles.
A gente está chegando ao final de mais um episódio. Quero agradecer demais você que está com a gente, você que nos ouve pelo Spotify, pelo Deezer, pelo TuneIn, pelo YouTube ou pelo seu player favorito. Você que nos acompanha através das redes sociais, no Instagram, no Facebook, @os 10 mil deles, esse 10 numeral. E eu queria compartilhar com você, Carlos, o Rodrigo Cacaus, que acompanha o projeto, ele está de ouvido ligado nos episódios, ele entrou em contato comigo essa semana e dividiu comigo que ele recebeu uma sondagem de uma pessoa, que se diz de uma empresa, e essa pessoa sugere que ele deposite para ela, numa conta ali, 10 mil reais, a pretexto de que ele receba pelos próximos 60 meses, R$ 1.000 por mês. Então acompanha aí o raciocínio. Ele faz um depósito de 10 mil reais e aí a cada mês ele recebe R$ 1.000. Eu acho que nem o Warren Buffett consegue garantir um retorno tão salgado quanto esse. E aí eu falei, Rodrigo, eu vou perguntar para o especialista dentro do nosso próximo episódio. Mas me sugere, ou me parece que é qualquer tipo de esquema. E aí nos bastidores você estava falando, Léo, isso aí tem cara de pirâmide. Quais os riscos? Por que essa conta não vai parar em pé? Gente, primeiro de tudo, é muito importante você saber que existem muitas pessoas que aplicam golpes financeiros. Aqui no Brasil, principalmente, a CVM tem tentado atuar muito, mas foge da jurisdição dela no ponto de vista criminal, né? Você depende da justiça comum. Como funciona uma pirâmide primeiro? O que acontece? Vamos supor que, eu vou lá e monto uma pirâmide. Aí eu chego pro Léo e falo, olha, Léo, me dá aqui 10 mil reais que eu vou investir pra você, aí invento uma tese de investimento que ninguém entende nada. Pior que é sempre assim, né? Mas, não, deixa comigo o dinheiro que eu vou fazer. Aí o cara fala, né? Delta ao quadrado, menos BAC, traz a fórmula de Bhaskara, faz toda uma poesia. Aí quem tá do outro lado não entende coisa nenhuma, no bom português, que a minha vontade era falar outra coisa. Mas fica iludido e falou, bacana, vou dar 10 mil e receber não sei quantos em troca. E acaba indo, né? Exato. E aí ele promete uma baita rentabilidade pra você, que nem essa nesse caso, 10% ao mês. Aí então tá bom, então voltei, eu sou o cara aqui que fez a pirâmide agora. Cheguei pra ele e falei, Léo, me dá 10 mil reais aqui, eu te dou 10% de rentabilidade ao mês. Aí o que eu faço? Eu preciso fazer com que o meu esquema pareça que dê certo, né? Pra conseguir convencer o Léo a convencer outras pessoas a investirem comigo. E conseguir convencer outras pessoas também. Então aí eu chego aqui pro Caio Melo da nossa produção e falo, olha Caio, me dá aqui 10 mil reais, eu vou investir pra você nessa super estratégia e vou te dar 10% ao mês. E aí o que eu faço com o dinheiro do Caio? Eu pego os 10 mil reais do Caio e pago R$ 1.000 do Léo naquele mês. E aí eu chego pro Matheus aqui, que cuida das redes sociais, e falo, olha Matheus, me dá aqui 10 mil reais e eu vou te dar 10% de rentabilidade todo mês. E aí eu pego o dinheiro do Matheus, pago o Caio, pago o Léo, o dinheiro que tá do Léo eu pago pra todo mundo. E aí qual que é a grande questão da pirâmide? Enquanto eu conseguir trazer novas pessoas, eu vou conseguindo enganar. E aí chega um grande momento que pode ser que ninguém tenha tido nenhuma perda até aquele momento. O cara simplesmente tá com o dinheiro na conta dele, ele pega e some. Ou, se ele é ganancioso e quer ganhar ainda mais, ele continua com esse esquema até o momento em que a corrente quebra, que ninguém mais investe e ele não tem mais dinheiro para pagar os atuais investidores, entendeu? E aí todo mundo quebra, ninguém recebe o dinheiro. Mas esse é só um dos tipos de esquema que existem diversos outros. Então, todo mundo, quando receber uma proposta, eu peço para analisar alguns pontos que vão fazer com que você evite entrar numa enrascada dessa. Primeiro, se tiver promessa de rentabilidade, é fraude, tá? Porque é proibido no mercado financeiro, no mercado de capitais, prometer rentabilidade. Prometeu rentabilidade, já sai fora. Segundo ponto, se não prometeu, mas você não está muito confiante, entra no site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e procura o nome da pessoa, o nome da empresa. Se você encontrar alguma coisa na CVM, isso significa que é uma empresa credenciada na CVM para exercer qualquer atividade no mundo dos investimentos. Se você não encontrar nada, é fraude, sai fora. Terceiro ponto, se questiona. Pô, se o Warren Buffett não dá 10% ao mês, como que um Zé Mané aí tá dando 10% ao mês, entendeu? Cara, como? Será que é um novo gênio? Se ele é um novo gênio, por que ele não tá na CVM? Por que ele tá prometendo rentabilidade e não tá só mostrando o serviço lá na frente? E um último ponto, nunca envie
dinheiro para a conta de outra pessoa, para investimento. Você sempre investe diretamente na sua conta, no seu CPF. Quando você abre uma conta na corretora, ou você vai estar mandando dinheiro no seu nome, ou você vai estar mandando dinheiro numa corretora que está credenciada na CVM e na Bolsa de Valores. Nunca manda dinheiro nem para uma empresa que não seja uma corretora, ou um banco com nome de fundo de investimento, ou para o seu próprio nome. Se a pessoa te pedir isso, é fraude. Analisando tudo isso, eu tenho certeza que você nunca vai cair num esquema desses. E com uma aula dessa, só me cabe dizer que num país como o nosso, onde falta muita educação financeira, você consegue entender por que esses golpes são tão aplicados, por que as pessoas se deixam levar pela ganância muitas vezes, mas sobretudo pela ignorância. Elas não sabem onde elas estão entrando. Essa dica aí da CVM, de você entrar no site da CVM para fazer uma coisa simples, num Google da vida, no site da CVM, você entra e vê se de fato aquele profissional é credenciado, se aquela empresa tem todas as autorizações para mexer com recursos. É simples, é um clique e a conta vai fechar muito mais. E as pessoas não fazem isso não porque são preguiçosas. As pessoas não fazem isso porque elas não sabem. Porque se tem alguém que está preocupado com o dinheiro, é esse alguém cujo dinheiro pode ser afetado. Então é saber desses caminhos, e daí a importância de projetos que, como o nosso, conscientizam as pessoas para terem mais conceitos e para se educarem financeiramente. Meus amigos, a gente sabe que o Brasil tem muito malandro. É preciso estar atento e forte. Apresentação deste programa, Leonardo Levati, edição, dizem que eu edito também. Os comentários do nosso Carlos Castrucci, produção do maestro Caio Melo, mídias digitais e identidade visual do nosso projeto, Matheus Fernandes. Super obrigado a você que esteve conosco. Carlos, aquele abraço, tchau. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, seja do mercado de ações, seja de esquemas, seja de qualquer coisa que você tenha dúvida, é só mandar pra gente. É isso, um abraço. Semana que vem tem mais, uns 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.